Olá, pessoal, tudo bem? Igreja do Senhor, que Deus possa nos dar nesta hora, nesse momento, inspiração para a gente poder pensar e analisar sobre mais uma porção da palavra de Deus. Espero que você esteja firme e forte, vencendo as tribulações, as dificuldades, que a gente acaba aprendendo que dificuldades são para ser vencidas. Então, impedimentos acontecem, nós estamos diante de muitas dificuldades, né? E nós não estamos isentos delas. Eu espero e agradeço a Deus, e nós já temos muitos testemunhos, né? Nós, da nossa comunidade, de que Deus tem operado, de que Deus tem nos ajudado, tem estado conosco nesta tempestade. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Gênesis, capítulo 12. O chamado de Deus não busca méritos pessoais. Vamos entender aqui um pouquinho, né? Claro, nesse pouco tempo que a gente tem, mas é de grande valor entender isso. Talvez você fica se achando, por você não se achar merecedor, né? Eu não tenho tantos méritos, eu não tenho tantas qualidades, então eu acho que Deus não me quer, ou Deus não me chama, ou Deus não me chamou. Mas isso aqui é tão simples, a gente entender esse texto e compreender grandes verdades. E vamos estar no final orando a Deus, né? E pedindo a Deus para que esse chamado, de maneira singela, simples, a maneira que Ele nos comunica, e nós possamos interagir, né? Sem essa neura de achar que temos que ser super, hiper, mega, né? Qualificado. E às vezes não é assim. Deus quer usar tudo e a todos. Esse é o lado de Deus que a gente tem que descobrir. O lado que se chama graça, né? Graça é favor imerecido. Então não tem mérito. Então, queridos, vamos ler o texto para a gente poder estar meditando aqui e tirando proveito, né, nesta manhã. Gênesis 12, versículo 1, 2 e o 3. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? É um texto, quem é cristão, quem é leitor da Bíblia, né, não tem como a gente fugir desse personagem, Abraão, que é até considerado o nosso pai na fé. Mas, no nosso contexto de hoje, vamos tentar aqui, então, entender Deus agora chamando Abraão e posicionando, né? Deus tomando uma posição no chamado dele e pedindo também para que Abraão se posicionasse. Abraão foi chamado quando este vivia na idolatria e na ignorância. Você consegue entender isso? Claro que essa ignorância aqui é do que concerne a Deus, né? Ao Criador dos céus e da terra. Não foi chamado por ser melhor. Não. E o texto aqui que eu quero ler, para a gente compreender, né? Que fala sobre isso, exatamente sobre Abraão, ou no nosso caso aqui hoje ainda, Abrão, é o capítulo de Romanos, capítulo 4, versículo 9. Olha para você ver. Vem então esta bem-aventurança só para a circuncisão
ou também para incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Esse texto aqui, ele é maravilhoso, porque nós vamos entender exatamente aqui. Abraão sendo chamado por Deus para viver uma vida com propósito, ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus tinha em mente para que ele fizesse. Então ele estava vivendo um tempo de idolatria e de ignorância. Ele era incircunciso. Ele não era circuncidado. Ele não tinha ainda uma experiência, uma marca de Deus na sua vida. Mas ele conseguiu, mesmo na incircuncisão, mesmo não sendo, um iluminado ou um diferenciado ou alguém. Não, nada disso. Ele estava, como nós estamos aqui fazendo questão de frisar, ele estava na idolatria e na ignorância. Não tinha conhecimento nenhum de Deus. Mas é isso, querido, que nós queremos ser chamado a atenção aqui, nesse momento. Dentre tantas mensagens que nós recebemos, tantas informações nesse mundo agora tecnológico, onde as notícias são tudo real, tempo real, nós estamos ligados, interligados, online, mas nós precisamos também discernir entre as mensagens ouvidas, as mensagens transmitidas a nós, também discernir a voz de Deus. Deus continua falando, como falou aqui na época de Abraão, e ele conseguiu discernir entre tantas mensagens daquela época, mesmo ele estando na idolatria, mesmo ele estando na ignorância, ele conseguiu captar, entender o chamado de Deus. E Deus continua chamando. E vai continuar chamando. Quem vai dar crédito à voz ou à pregação da qual Deus usa pessoas, usa coisas, usa o momento, usa tudo que está em sua volta para te falar, para te comunicar. Então vamos aprender aqui agora que a graça de Deus não busca méritos. Deus não está atrás de pessoas preparadas, capacitadas, Deus não está procurando pessoas assim ou assado. Deus transmite a sua mensagem, quem a ouve, sem mérito nenhum para com Deus, pois a Bíblia é clara em nos dizer em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou da manifestação de Deus, ou do envolver de Deus, ou de viver na presença de Deus. Porque nós não temos esse direito, perdemos pelo pecado. Mas a graça de Deus não busca méritos humanos, senão já não é graça. Por isso é graça. E nós entendemos aqui claramente, quando nós estamos aqui tentando explicar isso. Abraão, incircunciso, longe do arraial de Deus, longe da vontade de Deus, mas agora ele vai ouvir, vai entender, e que nós, nesse tempo, nessa época que vivemos, possamos compreender o chamado, a intenção de Deus sobre nós. Um chamado sempre traz responsabilidades individuais, Não nos chamamos por mérito, mas quem é chamado precisa entender que agora Deus falando com você, Deus falando com essa pessoa que entendeu, ele precisa entender que esse chamado de Deus, esse atender a mensagem de Deus, olha quantas mensagens que nós somos levados, por uma propaganda para comprar um certo objeto, até mesmo de
de uso próprio, de uso pessoal, ou para nosso lar, ou para nossa profissão, você atende aquela informação, aquela mensagem, e você se vê na necessidade de atender aquela mensagem. E você vai lá e adquire. E agora, quando Deus também nos chama, Ele nos quer que nós possamos entender que esse chamado vai nos responsabilizar individualmente. Então, Deus não vai chamar e vai... Não, Ele vai chamar, vai pontuar, como nós vamos ver que daqui a pouco agora, quando nós estivermos dividindo isso aqui em pontos, que Deus vai tratar agora com Abraão na sua individualidade e mostrando para ele a sua responsabilidade. Deus tem a responsabilidade quando chama, que é sua, dele Deus, Pai, Salvador, Eterno, Santo, mas agora também aquele chamado por Deus que entendeu, também vai se responsabilizar pela sua parte. Deus não nos chama para sermos melhores que os outros. Não. Deus não te chama porque você é melhor. Não, não, não. Mas Ele nos chama para sermos melhor que nós mesmos. Deus está nos proporcionando uma oportunidade quando Ele fala com o ser humano, quando Ele... o cara pode se gabar. Eu sou iluminado, eu sou um privilegiado, porque Deus... Não, não, não. Não é? Deus quer que você se posicione e que você melhore, que você olhe para você mesmo, que você entenda que esse chamado de Deus, não porque você é melhor do que outros, não, mas Deus está preocupado com a sua melhora, que você compreenda que você está numa situação que não é boa, que é ruim, destituído, distante, longe da vontade, do querer, do agir, do mover de Deus, e isso pode depois perpetuar, entrar para uma eternidade, e Deus vem e te mostra que você pode sim ser melhor. Você analisar, fazer sua autocrítica e dizer, posso sim ser melhor. Então Deus nos chama não para sermos melhores do que os outros, mas Deus nos chama para que nós sejamos melhores. E o primeiro ponto aqui, nós vamos começar a analisar agora a nossa mensagem, esse devocional, essa palavra de Deus. Primeiro ponto, chamado exige separação completa e imediata. É muito bom a gente compreender isso, né? Olha a palavra de Deus aqui, versículo 1, parte A do versículo. Ora, o Senhor havia dito a Abraão, sai-te do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus está exigindo de Abraão uma separação completa e imediata. Essa separação na Bíblia, quando você lê o texto bíblico, você vai entender que essa separação chama-se santidade. Chama-se ser santo. Ser separado porque você compreendeu, porque você ouviu, porque você entendeu o chamado de Deus e você separa completamente, né? Imediatamente, que você ouve, entende e Deus te quer, exige de você, Ele comunica a você que agora você não é qualquer um. Agora você é chamado por Deus e esse chamado, sai-te do teu país. Olha, Deus estava querendo tirar ele do país dele, do lugar que ele vivia, do meio da tua parentela, e da casa de teu pai. Pessoas que estavam, seu país, o lugar onde ele nasceu, cresceu, viveu. Seus parentes, né, pessoas chegadas à sua parentela,
e agora mais intimamente ainda da casa de teu pai. Olha para você ver. Então Deus está exigindo que nós entendamos o chamado de Deus realmente de uma maneira individual. Meu pai, minha mãe, meu parente, meu amigo. Não, não, não. Nada disso tem a ver. Eu preciso agora entender essa exigência de Deus. Eu não vou estar olhando para A, B ou C, mas vou estar olhando para mim mesmo e vendo a necessidade agora dessa separação exigida de maneira imediata e de maneira completa. Eu agora me separo para Deus. Eu me santifico para Deus. Eu acho lindo quando Jesus ensina-nos a orar, ele disse: santificado, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Quer dizer, o nome de Deus para mim é algo especial, é algo separado. Né? Então, Deus é Deus na minha vida. Deus é Deus realmente. Né? Mas isso exige de mim. Eu não posso olhar, eu não posso buscar uma segunda opinião. É eu que tenho que me definir, como agora Abraão aqui, Abraão, né? Ele está numa situação de definição. Ouço ou não ouço? Atendo ou não atendo a esse chamado que exige de mim separação completa e imediata? Aqui não está dizendo para ele isolar, abandonar os parentes, abandonar seu país, nada disso. Agora, na questão do chamado, é peculiar. Ele agora está ouvindo, está entendendo a mensagem de Deus, e muitos que estão em nossas voltas, muitos que estão em torno de nós, onde vivemos, onde relacionamos, não estão ouvindo, não vão ouvir. Mas você, eu, nós, se você ouvir, entender essa voz, essa mensagem, esse chamado, Deus vai exigir. Por isso que nós não somos todo mundo. Tem aí uma maneira de dizer, né? Todo mundo faz isso, todo mundo. Não, eu não sou todo mundo. Quando eu entendo a mensagem de Deus, eu me individualizo. Eu sou único. E Deus fala com cada um indivíduo de uma forma diferenciada. E nós já temos aprendido. Isso é graça. Ele não chama porque a pessoa merece ou tem mérito para isso. Mas ele quer vir sobre nós com a sua graça, com o seu amor sobre nós. E Abraão entendeu isso. Mesmo como nós lemos lá em Romanos 4, Paulo falando dele, mesmo ele sendo incircunciso, ele não era circuncidado, ele não tinha esse compromisso, essa responsabilidade até então com Deus, mas ele pensa, não, mas eu não mereço, eu sou pecador. Não, querido, Deus está te chamando, mas quando ele te chama e você entende, você ouve, esse primeiro ponto aqui é primordial. Essa chamada exige separação completa e imediata. Se posicione. Se posicione diante de Deus. Nesse momento, ao ouvir essa palavra, talvez você tenha sido influenciado, né? Por onde você está, o que você está fazendo, pelas suas amizades, pela sua parentela, até mesmo pela casa de seu pai. Mas que nessa hora você possa entender que o chamado de Deus nos leva a responsabilizar por essa separação completa e imediata. Segunda coisa que é interessante, né? Quando Deus nos separa, exige de nós essa separação, esse chamado traz direção, é o segundo ponto. Ele não vai nos deixar no vácuo, né? Chamou e nós ficamos assim, o quê? Olha para você ver. O chamado traz direção. A parte B do versículo 1. Para uma terra que eu te mostrarei. Deus agora está apontando, Deus agora está mostrando, Deus agora está indicando para Abraão a direção.
para onde ir. Não vai ficar agora uma coisa indefinida. Para onde eu vou? O que eu faço? Não. Deus quer nos guiar. E é claro, para você ser guiado por uma pessoa, para você ser direcionado por uma pessoa, essa pessoa quer estar com você. Você está entendendo aqui? Por que o primeiro ponto é importante? Porque Deus está te chamando, ele exige separação completa e imediata, porque ele quer caminhar com você, ele quer andar com você, ele quer estar lado a lado com você, ele quer se tornar seu amigo. E o seu amigo, ele sempre vai te mostrar algo que é importante e vai te tirar do esquisito, da ponta de aterro, da confusão. Ele vai te dar uma direção que valha a pena. Então, o chamado, ele traz direção. A minha vida agora, depois que eu ouço, que eu escuto, que eu entendo e que eu atento para esse chamado, e com responsabilidade agora, eu também vou me preocupar qual a direção que Deus quer dar à minha vida. Não é? Então, meu querido, nós estamos vivendo tempos de indecisões, tempo, complicado. Esse é o momento da gente poder estar ouvindo um direcionamento. Sua vida não está livre, leve, solta, mas você está preso a alguém que fala com você, que comunica com você, que te chama, que tem um chamado para uma vida com propósito, mas ele te exige separação, é completa e imediata, mas ele também vai estar com você, te dando direcionamento, te dando direção na sua vida. Sua vida agora tem um alvo, sua vida agora vai chegar a um lugar. Você agora tem esperança. Isso que é maravilhoso, o que muitas pessoas não têm nessa terra, nessa vida, esperança. Estão vivendo aí ao léu, pros cocos, né? Mas nós temos esperança de chegarmos, de alcançarmos, porque nós estamos sendo direcionados. A vitória de Abraão, a conquista de Abraão, o mérito que ele veio ter depois por nós, sabemos que era um homem cheio de virtudes, a ponto de ser chamado amigo de Deus. Mas por quê? Não só foi chamado, mas também foi direcionado por Deus. E é interessante, né? Que Deus trabalha na maneira intencional e Deus, às vezes, muitas das vezes, quando você entende a Bíblia, ele quer resultado. Olha aqui o ponto 3. Deus quer que possamos gerar muitos filhos espirituais. Versículo 2, parte A do versículo. Eu farei de ti uma grande nação, um grande povo, muita gente. Que maravilha! Deus não só nos chama, Deus não só nos dá direção, mas nos dá razão, né? Ele quer que através de nós sejam gerados gentes, povos, pessoas. E podemos entender a mensagem aqui, né? Quantos que passarão a ouvir, a entender o chamado, a voz de Deus através de nós? Então nós somos agora, Abraão agora é chamado, você é chamado, eu sou chamado. E Deus quer que nós possamos gerar muitos filhos espirituais. Olha aí que muitos estão vivendo, né, de maneira aleatória, buscou, de qualquer maneira, mas nós vamos ser a voz de Deus nesse mundo. Lembra do Sermão do Monte? Vós sois sal na terra e luz no mundo. Querido, Deus está nos chamando e tem gente que está lá esperando a nossa manifestação,
está esperando o nosso posicionamento para que, através de nós, eles possam ouvir, entender o chamado de Deus e se tornar filhos espirituais do nosso Pai eterno, do nosso Pai santo, maravilhoso, que já tem falado conosco e que tem nos mostrado dessa maneira poderosa, gloriosa e bendita. Maravilha! Deus quer que possamos gerar muitos filhos. Eu acho lindo quando ele ora ali, João 17, né? Oração sacerdotal de Jesus. Ele disse: vocês serão meus discípulos se derem muitos frutos. Querido, Deus não só está te chamando, um chamado simples. Deus não só quer direcionar a sua vida, mas quer que você tenha prazer. Que quando você, através de você, gera, acontece, isso te traz prazer, te dá ânimo, alegria, e você passa a ver a razão do seu viver. E terminando, o quarto ponto aqui, no versículo 2 ainda, a parte B, sua bênção estará sobre nós, para sermos bênção onde estivermos. Bênção sobre nós. Parte B do versículo 2. E eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Que coisa linda, hein? De um João ninguém, de um zero à esquerda que éramos, pecadores, destituídos da glória de Deus. Agora Deus está prometendo aqui a Abraão, que coisa linda, eu te abençoarei, farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Olha que mudança, não é isso? De um reles, pecador, agora para um abençoado por Deus, e não só abençoado, mas você se torna uma bênção. As pessoas vão olhar para você e vai ver você uma bênção. Ali está andando, está ali caminhando. Ali vai uma bênção ambulante. Maravilha! Eu acho maravilhoso esses textos da Bíblia, quando você entende isso sem mérito, sem fazer por merecer, simplesmente por ouvir, entender e compreender o chamado de Deus, se posicionar e aceitar a direção de Deus. A bênção de Deus estará sobre nós, para nós sermos bênção onde estivermos. Então não importa o que está acontecendo, não importa o que vai acontecer, não importa onde vamos estar amanhã, não importa. Importa que onde estivermos, a bênção está sobre nós. Onde estivermos, nós somos capazes de abençoar aquele lugar. Você vê que a gente aprende isso, né? Com o próprio Abraão. Abraão, quando ele desentende com Ló, e é feito ali, eles estão numa posição de ir um para um lado e outro ir para o outro. E quando Ló pergunta: tio, o senhor está dizendo a verdade? Eu posso escolher o lado que eu quiser? Se eu for para o lado esquerdo, o senhor vai para o direito? Se eu vou para esse lado melhor, que tem verde, tem água, o senhor vai para esse lugar árido, seco, e nós vamos cada um para o seu lado, e o senhor vai ficar tranquilo? Abraão, tranquilamente, isto, meu querido, porque Abraão entendeu isso aqui. Ló pensou que a bênção estava no lugar, que a bênção era geográfica. A bênção não é geográfica. A bênção, ela está em você.
Então não importa onde você trabalha, não importa onde você estuda, não importa onde você mora, não importa a sua família, importa que você, onde você pôr o pé, onde você estiver, sobre você está a bênção de Deus e você está se tornando uma bênção a cada dia que passa. Então Ló escolheu as campinas que dava para o Jordão e que ia para Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou com o outro lado, que quem olhasse humanamente falando, fisicamente falando, Ló escolheu o melhor lugar. Querido, não existe melhor lugar. Você precisa dar lugar a Deus na sua vida, porque a sua vida é o melhor lugar para Deus habitar. Porque se Deus habitar na sua vida, se Deus estiver sobre você como bênção na sua vida, não importa o lugar que você estiver. E é exatamente isso que Abraão entende. E ele é tão quanto abençoado como Ló estava para lá e para cá, e você pode observar, não é isso? E é isso que Deus quer de nós, que atendamos esse chamado de Deus, que não é por mérito, mas que nós devemos, sim, com responsabilidade, nos posicionarmos, que Ele exige de nós uma separação completa e imediata. Ele quer direcionar nossa vida, Ele quer que nós possamos gerar, deixemos de ser estéreis. E olha para você ver ainda, Abrão e Sara, até então, não tinham gerado nenhum filho. Nenhum filho. E ele já com 75 anos, mas no chamado de Deus aqui, está mostrando para Abraão que ele deixaria de ser estéril e ele passaria a gerar, e gerou. Porque Deus, querido, vela pela sua palavra. Se Deus falar com você, se Deus direcionar a voz dele na sua direção, a mensagem dele, a vontade dele, acredite, você não será mais um qualquer, um inútil ou estéril, mas você passará a produzir frutos e frutos dignos de arrependimento. E a bênção de Deus estará sobre nós, para sermos bênção onde estivermos. Então, em plena essa pandemia, em plena essa confusão de informações, de posicionamento político, posicionamento, né, que está acontecendo no nosso país, Deus está te chamando. E Ele quer estar sobre você. E Ele quer que você se torne uma bênção. Querido, que você possa compreender, entender essa palavra simples, mas tão poderosa, tão profunda, que nos faz entender os propósitos e a vontade de Deus. A gente pensa, fulano merece, não merece. Isso é graça, isso é favor imerecido. Ouça, atente para essa mensagem de Deus para a sua vida. Que essa palavra gere em você esperança. Nesse mundo sem esperança. A pergunta é, onde vamos parar? O que será de nós? Querido, se nós esperarmos em Cristo, só nessa vida, Paulo escreve a Coríntios, 1 Coríntios 15, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos que nós temos esperança. E a nossa esperança, ela não morre. Há quem diga que a esperança é a última que morre. Não. A nossa esperança já morreu e já ressuscitou. A nossa esperança é Jesus. O Verbo encarnado. A palavra dada a Abrão. A palavra empenhada, ela se tornou gente e habitou entre nós. Como João escreve no seu Evangelho 1,14, habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do único gerado por Deus. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça
graça, graça, abundante graça. E que você realmente seja uma bênção onde você estiver. Vamos orar e pedir a Deus isso, pelo seu Espírito, pela sua graça. Não que estamos merecedores, não. Vamos continuar pecadores, mas pecadores arrependidos. Erramos, pecamos, mas consertamos e nos relacionamos com esse Deus que é graça e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã que estamos falando, mas nesse momento que você está ouvindo e que eu estou fazendo você compreender pela palavra de Deus, onde você estiver agora, receba, entenda, compreenda, e que os seus ouvidos, não só humanos, mas também espirituais, possam estar te dando a oportunidade que você possa, meu irmão, minha irmã, receber direcionamento de Deus agora. Que Deus esteja direcionando sua vida para coisa boa, direcionando sua vida para a paz, para a harmonia, para a conquista. Em nome de Jesus, que você se torne uma bênção para a honra e glória do nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa essa pessoa agora, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Espero você nos próximos momentos que estaremos juntos. Atente para tudo que a igreja está transmitindo, está passando, todas as informações, e nós contamos com a sua participação, que ela é importante. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.